Isso, ali ó. Ó, a Elton Aita, Ana Paula Marzari, Raul Amaral, boa noite, sejam bem-vindos, tudo bem? Faça um positivo, por favor, só para saber se vocês estão me escutando bem, se o microfone está dando tudo certo. Me confirme aí, por favor, como é que está o áudio. Está dando um pouquinho de eco. Rafael Leiman, seja bem-vindo, tudo bem? E aí, figura? Oh, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Sexy Canvas na área, Gocoxinha, lá do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Paula Silva, Casaza, não me lembro quem é, infelizmente. Maxlan Roa, seja bem-vindo. Ricardo Barney, lá do Nordeste, seja bem-vindo. Ô, Max, tudo certo? Maravilha, coisa boa, que bom ver vocês aqui. Seguidinho a gente vai começar, vamos deixar o pessoal entrar. Vicente Donadel, missioneiro, como é que está, Vicente? Tudo bem? Redemac na área. Paula Silva, Porto Alegre, Gravataí, grande Porto Alegre, Gravataí. Seja bem-vinda, Paula. Vou esperar o pessoal chegar, mais uns minutinhos e a gente já vai começar. É uma pena que na live a gente não consegue interagir, né, de vídeo, né? Mas nas próximas, quem sabe a gente já faz via conferência e a gente já pode ir trocando uma palavrinha, né? Coisa boa, gente de todo o Brasil, Santo Ângelo, Feijão das Missões, Grande Porto Alegre, Santa Maria, meus ex-colegas e grandes amigos de tantos anos, Rio de Janeiro, muito obrigado, Rio de Janeiro, lá do Nordeste, Barney, que cidade que é mesmo que tu estás? Fortaleza, é isso? Fortaleza ou Porto Seguro? Não me lembro qual é a cidade. Ó, o meu tocaio, o meu xará, Alexandre Boninho, como é que está? Tudo bem? Seja bem-vindo, amigo. Bom te ver por aqui. Maceió, melhor ainda. Muito bem. Luiz Fernando Marzari, Santa Rosa. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Muito bem, vamos aguardar o pessoal tá chegando. Ô cara, ô Barney, tu vai sair do Caribe e vai vir para outro Caribe. Vai sair do Caribe e vai vir para Costa Esmeralda. É, isso aí. Flávio Dil, Santos, São Paulo, Canoas. Como é que está, Flávio? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Grande amigo aí que eu fiz quando eu morei em Porto Alegre. Que maravilha. Muito bem, muito obrigado por prestigiar a live. Obrigado por ter vindo aí, Flavião. Muito bem. Será que já estamos nas 18h30? Eu acredito que sim, né? Então, daqui a pouquinho, em 30 segundinhos, a gente já começa. Josi Tolino, tudo bem? Oi, Josi, tudo bem? Muito obrigado. Muito obrigado por ter entrado na live, obrigado por prestigiar. Saudade de vocês aí, de ti, do Max, do Davi. Alencar Silva, ô Alencar, Ijuí, tudo bem? Grande amigo, grande colega, pessoal que eu tenho grande estima aí, o Alencar. Lucas Neckel, Três Passos, como é que está, Lucas? Boa noite, tudo bem? Nosso secretário da Prefeitura de Três Passos, seja muito bem-vindo, Lucas. Muitíssimo obrigado por participarem. Mais uns segundinhos e vamos iniciar. Que maravilha, coisa boa. Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa live então. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado por estarem presentes nessa primeira live que eu vou fazer. O foco, basicamente, aqui é a gente falar sobre negócios e tecnologia. É isso que nós vamos começar a fazer. E sim, é como ganhar até 10 vezes mais, certo? Sendo técnico, né? Trabalhando nas áreas de tecnologia da informação, telecomunicações, elétrica e eletrônica.
Eu tenho certeza absoluta que vocês já conhecem alguns dos passos que eu vou conversar com vocês aqui, mas eu quero dizer para vocês que caso vocês conheçam algumas pessoas que ainda não conheçam todos os passos que a gente vai conversar, compartilhe essa informação com todos aqueles que precisam receber essa informação, tá? Nós temos aqui um grupo bastante eclético, altamente especializado. Nós temos pessoas de negócio, nós temos pessoas da área de infraestrutura, da área de telecomunicações de campo, nós temos pessoas da área de TI, da área de programação, da área de infraestrutura de data centers, nós temos pessoas da área jurídica, temos pessoas da área da psicologia, enfim, nós temos um grupo bastante eclético para tratar desse tema, tá? Por que eu escolhi especificamente esse tema de técnicos de tecnologia da informação, telecomunicações, elétrica e eletrônica? Hoje, se vocês forem fazer uma pesquisa em qualquer site, qualquer ferramenta de sistemas de RH, vocês vão ver que a base salarial desse profissional é bastante pequena. Ele ganha aí em torno de R$1.500 a R$2.000 e é uma base salarial bem apertada se a gente for ver as questões de custo de vida de hoje, tá? Então, o que acontece? Lá no passado, há 20 anos atrás, quando eu comecei na área, eu também comecei como técnico. Comecei como técnico de computadores, depois eu passei para técnico de redes e assim por diante eu fui galgando alguns postos. E hoje eu vim aqui para poder compartilhar quais foram as dificuldades que eu encontrei lá há 20 anos atrás e quais foram as decisões que eu tomei para que essas pessoas também possam vir a ganhar e conquistar um bom rendimento mensal dentro das suas profissões, fazendo aquilo que se gosta, tá? Então, basicamente, hoje, nossa live 10x, temos alguns combinados a fazer. Em relação a tempo, eu pretendo que essa nossa live ela dure entre 50 e 60 minutos, no máximo. As expectativas, a gente conversou agora há pouco, ela é voltada especificamente para aqueles profissionais de base de mercado, mas isso não importa que a gente possa interagir e complementar as informações que a gente tem. Caso vocês conheçam profissionais que não tenham essas informações, por favor, transmitam a esses profissionais. E qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, vocês podem mandar aí no chat e depois eu vou também, depois que terminar essa live, eu vou gravar alguns stories complementando essas informações. Só quero dar as boas-vindas então ao Henrique Moura, Santa Maria, seja muito bem-vindo, um grande amigo, grande colega, ao Tildes Maria, de Campinas, São Paulo, a Amanda, de Ciríaco, Rio Grande do Sul, Laís Marzari, de Porto Alegre, e eu quero dizer para vocês o seguinte, está espelhado, está ao contrário essas escritas, porque como a câmera do celular que faz a live é a frontal, ela faz um espelhamento e infelizmente eu ainda não aprendi como resolver esse problema. Mas não se preocupem, eu vou ler todas as lâminas e depois eu vou providenciar esse material para vocês, tá bem? Então vamos lá. Se eu virar a câmera, infelizmente eu não consigo enxergar vocês e não consigo interagir. E eu quero poder ter a oportunidade de interagir e responder todas as perguntas que vocês me fizerem ao longo dessa live, tá bem? Obrigado pela compreensão. Não se preocupe que esse material eu vou estar disponibilizando. E aqui, vejam bem, aqui é a junção do analógico com o digital, né? Eu vou escrever em árabe. Vamos escrever em árabe, né? Da direita para a esquerda e vai dar tudo certo. Eu não vou poder virar a câmera, senão eu não consigo interagir com vocês, tá bem? Então, nessa vez a gente faz. Eu prometo fazer testes para não acontecer mais isso. Seja bem-vindo, Thiago Marzari, Porto Alegre. Vamos lá, gente. O tema de hoje é como ganhar até 10 vezes mais sendo técnico de TI, telecom, elétrica e eletrônica. Bom, vou falar um pouquinho da minha história. A long time ago, ou há muito tempo atrás, agora em 2019 mais precisamente, eu fechei aí, estou comemorando 20 anos de carreira nessa área. Se eu for olhar lá para trás em tudo que aconteceu, eu poderia resumir para vocês no seguinte sentido. Meu pai, em 79, passou no concurso da CRT,
e foi transferido de Porto Alegre, foi transferido para São Luís Gonzaga. Lá ele assumiu então a área técnica e depois ele foi transferido mais uma vez em 81 para Santa Rosa, lá assumindo também funções técnicas, tá? Lá, quando eu tive idade suficiente para poder acompanhar e discernir e entender o que estava acontecendo, eu comecei a ir junto com ele nos plantões dos finais de semana e algumas vezes à noite também, quando tinha condições climáticas para isso. Então, muitas vezes eu ia lá naquele local rural junto com ele e eu ficava naquela estação e ele dizia para mim o seguinte: olha, Chan, eu vou me deslocar aí por 30 minutos, eu vou ir para outro lugar e vou ligar para esse telefone e a gente vai testar junto, depois de, obviamente, ter feito o reparo. Eu carregava as ferramentas, guardava, alcançava para eles ferramentas e lá eu comecei a ter contato, então, com as telecomunicações. Basicamente, eu me lembro que eu comecei a acompanhar ele com, acredito, com uns 12 anos, 12, 13 anos. Isso já era 92, 93, tá? Então, eu conheço as telecomunicações, sei como foram feitas e acompanho esse mercado desde 93, certo? Então, há muito, muito tempo mesmo, tá? Depois disso, nós fomos transferidos a Santo Ângelo, quando meu pai começou a assumir, então, cargos de gerência, e eu, obviamente, fui buscar trabalhos na área de manutenção de computadores. Comecei numa pequena empresa de manutenção, fiz um curso com eles, depois acabei trabalhando com eles, e eu lembro que eu trabalhava a tempo integral, e como foi meu primeiro trabalho, eu ganhava meio salário. Esse foi o acordo. Meio salário na época era R$100 e poucos. Eu lembro que R$160, uma coisa assim. Eu lembro que eu tinha dinheiro para comer alguns lanches e botar um pouquinho de gasolina para mim poder andar, e era isso que eu tinha, tá? E naquela época eu trabalhava de segunda a sexta e sábado de manhã. Bom, depois de trabalhar lá por um bom tempo, indo na casa das pessoas, ensinando, consertando, entregando computadores, fazendo de ponta a ponta o trabalho que precisava ser feito, eu comecei a dar aulas no Senai, certo? Então eu entendi que existia um espaço para começar a dar aulas, e lá o Senai fechou um contrato então com o Exército Brasileiro, e eu enchia o meu carro com equipamentos de informática, e eu ia então de quartel em quartel dando aulas, tá? Então eu fui a São Luís Gonzaga, fui a Ijuí, fui a Santa Rosa, dei aulas para o quartel em Santo Ângelo. Naquela época eles tinham que pegar todos aqueles equipamentos velhos e botar em produção para não precisar comprar novamente. Bom, depois de um bom tempo fazendo isso, eu fui fazer então um estágio na Procergs. Eu passei numa seleção lá. A Procergs é um lugar que eu tenho muito carinho, e lá eu aprendi bastante, bastante mesmo. Tive grandes colegas lá, inclusive eu tenho um deles está aqui conosco, que é o Max Lan, que trabalha lá. Bom, lá no estágio da Procergs, eu interpreto na minha caminhada aí uma ruptura, tá? Uma ruptura do status quo, justamente quando eu fiz o estágio na Procergs. E eu vou dizer para vocês por quê. Quando eu estava trabalhando e fazendo estágio na Procergs, eu entendi que existiam dois momentos da vida do profissional que ele precisava ter discernimento. Um deles é o estado natural, que é aquelas habilidades, aquelas características, aqueles conhecimentos que já vêm intrínseco com você, já faz parte da tua pré-programação. Falando num tecniquez, a gente já nasce pré-programado a executar algumas funções. Geneticamente a gente já cresce, já nasce com essa capacidade, e coisas a desenvolver. Então, basicamente, o meu natural já veio com habilidade técnica, já veio com um entendimento da dinâmica técnica, já veio com um certo grau de autodidatismo e, de alguma forma, um certo interesse natural pela área técnica de telecomunicações, até porque meu pai fazia isso, eu cresci vendo ele fazendo isso, acompanhei ele quando era pequeno fazendo isso. Ao longo dos anos, ao longo dos dias que se passaram, justamente nesse momento de ruptura, quando eu já estava no processo do estágio da Procergs,
eu entendi que eu tinha coisas a desenvolver. Então eu tinha que desenvolver habilidades de comunicação, desenvolver habilidades de negócio, desenvolver habilidades de relacionamento, desenvolver metodologias e desenvolver experiências. E eu quero que vocês fixem esse gráfico aqui, esses dados aqui, porque vocês vão entender ali na frente qual é a correlação entre um e outro. Enfim, chegou num dado momento que eu me perguntei a mim mesmo: eu preciso especializar ou eu preciso generalizar ou ampliar a minha visão, certo? Então, basicamente, se eu fosse especializar, lá no meu mundo natural, as coisas que eu já tinha trazido da minha experiência, eu iria me ater a conhecimentos da área de tecnologia. Se eu fosse generalizar e ampliar minha visão, eu ia para o meu desenvolvimento de novas habilidades e novas características. Quero que vocês, enquanto eu passo para a próxima lâmina, eu quero que vocês expliquem aí, escrevam aí, por favor, no chat. O que vocês acham? Especializar ou generalizar, ampliar a visão? O que vocês acham que ajuda o profissional a avançar na carreira? Ser mais especialista ou ser mais generalista? Enquanto vai rolando as respostas de vocês, a gente vai avançando aqui e lá na frente a gente vai trazer essa enquete de novo. Lá em 99, seja bem-vindo, Roberto, Janaína, Marisol, Jorge Figueiredo, sejam muito bem-vindos. Lá em 99, então, baseado em toda essa questão situacional colocada, eu tomei uma decisão baseada em 2 pilares básicos. O primeiro, você precisa combinar mais de uma habilidade, seja pessoal ou nos negócios, certo? E o segundo ponto que eu defini naquele momento é: qual é o tamanho do problema que você resolve? Então, repetindo aqui, coisas que eu concluí lá em 99, há 21, quase 22 anos atrás. Número 1, você precisa combinar mais de uma habilidade, seja no lado pessoal ou de negócios. E o segundo pilar, qual é o tamanho do problema que você resolve? E essas duas coisas combinadas juntas é que vão determinar o quanto você vai ganhar na sua vida profissional dentro da área técnica, tendo habilidades técnicas. Aqui eu trouxe aqui, rapidamente comentar, esse momento de avaliação, de reflexão, aconteceu quando eu peguei o crachá de um colega meu, lá na Procergs, e eu vi lá no crachá que a data de admissão dessa pessoa foi de 21 dias antes da data do meu nascimento. E eu estava trabalhando lado a lado com ele, fazendo funções parecidas. Obviamente que não com a mesma responsabilidade, mas funções técnicas parecidas. Então eu olhei aquilo e digo: cara, esse cara entrou na Procergs 21 dias antes de eu nascer, eu estou aqui trabalhando junto com ele, e especificamente ele já passou por vários momentos do negócio. A Procergs, que é uma organização pública-privada, que teoricamente ela demora mais para mudar frente ao mercado, e mudou, imagina como o mercado é. Então eu preciso basear esses 2 pilares. Combinar mais de uma habilidade e definir qual é o tamanho do problema que eu iria resolver. Efetivamente, se nós formos avaliar e analisar, olha só que interessante esse gráfico. Nesse momento, talvez vocês não estejam entendendo muita coisa, mas eu vou explicar para vocês o que quer dizer esses 2 gráficos. No primeiro gráfico, ele mostra o seguinte. Vamos nos ater às cores primeiro, tá? Em vermelho são as pessoas, certo? E vocês podem ver que as pessoas, elas começam pequenas e depois elas, lá no final, nos 2 gráficos, elas são grandes. Por que isso? Porque efetivamente essas pessoas, quando elas estão no começo, da sua trajetória profissional, elas têm necessidades financeiras pequenas.
Então, lá no meu começo da minha trajetória profissional, eu ganhava meio salário mínimo e para mim estava maravilhoso para as minhas necessidades, porque eu era pequeno naquela época. Pequeno em sentido financeiro. À medida que a vida passa, as pessoas elas casam, compram carro, compram casa, têm filhos, querem dar a melhor escola, a melhor educação para os seus filhos, querem viajar, querem ir para o exterior, querem comprar uma moto e aí, assim por diante acumular seus patrimônios, tá? Então, nos dois gráficos, nós temos exatamente esse mesmo padrão, onde as pessoas têm necessidades financeiras pequenas no início da carreira e no final da carreira elas têm necessidades financeiras grandes. Se a gente for olhar, nós temos ainda um desenho azul no gráfico, e eu já vou explicar para vocês o que quer dizer isso. No eixo X, nós temos inflação mais custo de vida. No eixo Y, nós temos monorrenda, e aqui embaixo nós temos multirrenda. Então, todo profissional que está baseado em monorrenda, no início da sua trajetória profissional, logo no começo, ele é pequeno, ele tem necessidades financeiras pequenas, mas ele ganha muito, que é justamente o gráfico azul. Mas ele não ganha muito porque ele é muito bom, ele ganha muito em relação ao tamanho financeiro que ele é. Então existe um espaço muito grande. Então sobra dinheiro para ele fazer o que ele quiser, guardar, viajar, fazer festa, etc. Tá? O que ele não se dá conta efetivamente é o seguinte, que à medida que ele vai crescendo, a renda dele, mesmo que ele ganhe a mesma coisa, ela vai diminuir. Ela vai diminuir. E ela vai diminuir porque a inflação vai corroer o poder de compra do dinheiro dele. Outro fator que influencia nessa percepção é o custo de vida. O custo de vida começa a ficar mais caro. As coisas começam a crescer, e não só por influência da inflação. As coisas efetivamente começam a surgir novas ofertas, começam a surgir novas demandas, começam a surgir novos serviços, novos produtos que você quer comprar. Né? Por exemplo, hoje, se a gente for parar para pensar, Spotify, Netflix, assinatura de filmes, assinatura de música, quando que isso ia acontecer há 20 anos atrás? A gente não tinha essa capacidade de entendimento. Porém, isso são coisas que hoje a gente assina e não vive sem. Então, efetivamente, novas demandas vão aumentando o teu custo de vida. E quando você tem uma monorrenda, a tua renda diminui e a tua necessidade financeira cresce. Efetivamente, tua perninha começa a sair de dentro do gráfico porque é justamente o momento que falta recursos, falta dinheiro. Começa a faltar renda no teu orçamento. E aí o que você faz? Começa a cortar as pernas ou começa a cortar a cabeça. Começa a viver mal, começa a viver infeliz, chateado, não conseguindo dar a volta por cima. Já quando você tem um processo de multirrenda, o que acontece? Você tem uma situação financeira no início de carreira pequeno, você é pequeno, a sua renda também é pequena, e você começa a trabalhar justinho, ou seja, você e a sua renda são justos. Só que lá no final, se você for para pensar, a sua necessidade financeira é pequena e a sua renda é muito maior do que a tua necessidade financeira. Aí que no gráfico começa a sobrar dinheiro. Você começa a sobrar recursos para você reinvestir e fazer aquilo que você quiser. Então, se a gente for comparar, então, monorrenda com multirrenda, obviamente, todo mundo já sabia, porém, esse gráfico aqui serve para a gente balizar a informação. Multirrenda sempre é melhor do que monorrenda. Tá? Todo mundo que trabalha, todo técnico de TI, telecomunicações, elétrico e eletrônica, que presta serviço, é SLT, é contratado por alguma empresa, ou que vende as suas horas, por mais que seja PJ, prestador de serviço, ele é monorrenda. E invariavelmente vai acontecer exatamente esse mesmo processo. Mais cedo ou mais tarde vai chegar um momento que a sua renda ou ela vai cessar completamente ou ela vai diminuir a ponto que você não caiba mais dentro da sua renda. Tá? Avançando ainda, nós temos um outro gráfico que diz o seguinte: logo no começo da carreira ou no início do trabalho de alguém técnico na área de TI, telecomunicações, elétrica ou eletrônica, o que acontece?
nós temos o eixo do tempo e nós temos o eixo da renda, certo? E aqui estão as receitas. As receitas, naturalmente, elas têm a tendência a prosperar, têm a tendência a avançar, têm a tendência a crescer. Porém, o que acontece? Se você quer um momento de grande renda com pouco risco, a sua renda vai ficar limitada a exatamente esse momento aqui. Certo? Então, o que acontece? Vocês devem ter ouvido muito em artigos, em palestras, em lives, em faculdade, enfim, uma máxima da economia que diz assim, ó, a receita é proporcional ao risco, tá? Então, o que acontece? Quanto mais você avança no crescimento das receitas, o teu risco proporcionalmente ele vai aumentar. Só que ele não aumenta no mesmo eixo, ele aumenta em eixos diferentes. O risco ele começa muito pequeno quando você tem uma renda pequena, porém existe um ponto de inflexão, que é exatamente aqui nesse meio, nesse momento, onde você tem que fazer a inversão dos eixos. E aí o teu risco começa a ser maior do que a tua receita. Efetivamente o risco cresce, a tua receita cresce também. Efetivamente, quanto mais crescem as tuas receitas, você começa a fazer um colchão, porque começou a sobrar mais do que comparado com esse primeiro momento. Você faz um colchão para amortizar esse risco. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, coloquei entre aspas um tecniquez da área de telecomunicações, falando sobre zona de Fresnel. Quem é da área de telecomunicações, principalmente da área de... Marcos Aguiar, seja bem-vindo. Rondônia. Luísa Renner, seja bem-vindo. Bem-vinda. Jean-Pierre, seja bem-vindo. Santo Ângelo. O que acontece? Eu fiz uma brincadeira aqui com esse tecniquez de telecomunicações. Quando você faz um enlace de rádio ponto a ponto, onde um rádio está olhando para o outro, ele manda informações retas, só que quando ele propaga a onda, ele faz uma boca de abertura e lá ele tem uma boca de fechamento. Quando ele faz essa onda de abertura e fechamento, é chamada de zona de Fresnel. Então o risco, se a gente for parar para pensar e fazer uma analogia, o risco ele acaba criando uma zona de Fresnel dentro do eixo de receitas, ou seja, o risco é negativo quando você consegue acumular e consegue fazer com que você tenha o risco controlado. Quando você descontrola esse risco, começa a fazer coisas que você não detém o controle, ele inverte o sinal de negativo para positivo e começa a exercer um fator sobre as receitas. Efetivamente, gente, se a gente entender esse contexto aqui, a gente vai entender o porquê lá na frente a gente tem que tomar uma decisão e por que lá em 99 eu tomei uma decisão e continuo com essa decisão mantida até hoje e por que isso pode ajudar os técnicos de TI, telecomunicações, elétrica e eletrônica. Bom, chegando nos momentos atuais, agora a gente vai dar um salto no tempo, a gente vai vir justamente para março de 2020, que é o início da pandemia, onde nós temos o seguinte: a pandemia gerou uma explosão de conhecimento no mercado. Isso aqui é para ser uma explosão, tá? Eu sou um bom técnico, desenhista peronomútil. Então, o que acontece? Todo o conhecimento que a gente precisa para qualquer tipo de profissão, para qualquer tipo de área, toda ela está 100% disponível na internet. Você pode ter acesso a qualquer conhecimento, inclusive a conhecimentos de grandes universidades. Harvard, Princeton, Yale, universidades europeias. A gente pode ter conhecimento da onde a gente quiser, no momento que a gente quiser, e principalmente no momento que a gente está mais propenso a absorver aquele conhecimento. Justamente naquele momento onde a gente está com toda a capacidade cognitiva, a gente tem a capacidade de ter acesso àquele conhecimento. Porém, efetivamente, de todas as lives que eu passei durante esse momento, e por uma questão atípica da minha caminhada, eu tive a oportunidade de ficar exatamente 6 meses, de 12 de março de 2020 até 12 de setembro de 2020, 6 meses inteiramente focado, pesquisando e
participando de lives de grandes empresários de inúmeros setores, principalmente de setores fora da tecnologia da informação, principalmente em setores totalmente diferentes. Gente de produto, gente de serviço, gente de... O que vocês imaginarem, eu participei. E todos eles são categoricamente em dizer para vocês o que eu resumi nessa relação aqui embaixo. É uma fórmula matemática, tá? Se vocês tiverem um papel e uma caneta aí, anotem porque é interessante. Ou deem print na tela. Dinheiro, ou receita, é igual, abre parênteses, habilidade 1 mais a habilidade 2. E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar habilidade 3, habilidade 4, quantas habilidades vocês quiserem, multiplicado pela ação. Repetir. Dinheiro, ou receitas, é igual, abre parênteses, habilidade 1, mais habilidade 2, mais habilidade 3, e assim por diante, fecha parênteses, multiplicado pela ação, é a fórmula de você fazer crescer os teus ganhos, fazer crescer o teu rendimento, fazer crescer o teu negócio. E por que essa fórmula ela é composta desse jeito? Olha só que interessante. Não dentro dessa fórmula tem habilidade, tem ação e cadê o conhecimento? Não tem conhecimento nessa forma. Sabe por quê? Porque nós estamos saindo da era do conhecimento, onde as pessoas faziam faculdades, MBAs, mestrados, doutorados, PhDs, e eles recebiam titulação e recebiam valor adicionado no seu rendimento mensal pela titulação, pelo conhecimento que detinham. Como essas pessoas elas não detêm mais, elas detêm sim o conhecimento, mas o conhecimento é volátil, ele está disponível a todas as pessoas, e isso não é mais um diferencial, não é mais uma habilidade do que era antes. Então, especificamente, se pressupõe, se entende, que como o conhecimento está na rede, qualquer pessoa tem a capacidade de buscar o conhecimento a qualquer momento. Não se precisa mais passar pelos momentos formais que existiam antes, na nossa escola tradicional, para ter o conhecimento, certo? Então, como o conhecimento está disponível a todos e de fácil consulta, nós temos que agregar habilidades, combinar habilidades e multiplicar pelo número de ações. O número de coisas que você vai fazer. Nós estamos saindo da era do conhecimento e estamos entrando na era de fazer, de criar, de desenvolver, de executar. Então, efetivamente, nós precisamos agir e desenvolver as nossas habilidades. Corroborando com tudo isso, nós temos algumas tendências para o mundo daqui para diante. Primeiro dessas tendências, o home office. Seja bem-vinda, Cibele Sangali, Santo Ângelo. Nós temos várias tendências e as principais são as seguintes. Primeira delas, home office. Home office em todos os lugares para a grande maioria das empresas. Um exemplo disso, a XP. A XP é a maior distribuidora de valores mobiliários do Brasil. Ela distribui ações, títulos descontáveis e uma série de outros produtos financeiros, e ela declarou que até dia 31 de dezembro todos os seus profissionais vão estar trabalhando em home office. A maior empresa do Brasil no setor está trabalhando 100% em home office. Segundo grande tendência, o trabalho vai ser local, mas a abrangência, a visão de negócio de todas as empresas vão ser a nível nacional. Ou seja, vocês vão estar trabalhando aí em Santo Ângelo, na Grande Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, Rondônia, Santa Catarina, que são pessoas que estão conosco aqui hoje na live. Todas elas nós estamos aí divididos, distantes, se a gente for traçar aí por mais de 5.000 quilômetros de distância, se a gente fosse unir todos, e todos nós estamos consumindo o mesmo conteúdo. Então o trabalho vai ser local, mas a abrangência vai ser nacional, nossa visão de negócio vai ser nacional. Terceira tendência,
é a especialização em mercados. Especialização em mercados. E aí eu vou dizer para vocês que aqui tem uma grande pegadinha, tá? Gravem isso. Especialização de mercados. Tá? E a quarta tendência é a ampliação de habilidades. Ou seja, eu não posso mais me ater a somente as tarefas rotineiras da minha profissão. Eu preciso desenvolver uma série de outras habilidades complementares ao meu trabalho de técnico para que eu possa ter sucesso ou avançar nos meus rendimentos. Como é que nós estamos de horário aí, Carly? Como é que nós estamos de horário? 7 horas agora? Beleza. Vamos lá então. Se nós temos que combinar outras habilidades para poder efetivamente dar vazão aos nossos rendimentos, eu trouxe aqui para vocês várias profissões que nós temos, ou várias funções que nós temos capacidade de agregar várias habilidades junto com a área técnica que podem dar rendimentos maiores do que vocês têm hoje ou do que algum amigo de vocês tenha hoje. Uma pausa para água, só um momentinho, por favor. Pessoal, digitem aí, escrevam aí no chat o que vocês estão achando, se o som está legal e se você tem alguma pergunta ou também contribua com alguma consideração, alguma informação interessante que vocês queiram compartilhar também. Daqui a pouquinho eu vou dar... Até aproveitando que a gente fez a pausa, deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar aqui e quero dar uma lida aqui porque eu vi contribuições importantes e que eu acho interessante a gente conversar. Olha só, o Ricardo Barney comentou o seguinte: hoje em grande especial ganha mais, mas o generalista tem mais oportunidades. Verdade. A Laís Marzari falou especialista, a Paula Silva falou especialista, o Luiz Fernando falou especialista, quando a gente falou assim, especialista ou generalista, né? Ana Paula Marzari comentou, acredito que depende do objetivo do pessoal. O Lucas Neckel comentou, eu sou por natureza generalista, porém ser especialista pode ser algo muito rentável, mas precisa ser muito bom. Muito bem, isso aí mesmo. O Flávio Dil, que é advogado e tem uma grande empresa de motocicletas no Rio Grande do Sul e São Paulo, comentando aqui que mesmo sendo da área jurídica está servindo para a área dele. Bacana, valeu. E ok, tudo certo. Vamos continuar então. Gente, um técnico geralmente ele tem algumas habilidades que ele vai precisar desenvolver junto com a capacidade técnica que ele tem. Ele não consegue, nenhum técnico consegue ganhar mais se ele não agregar várias outras habilidades complementares. Quais são essas habilidades complementares que ele vai precisar agregar para que ele possa ter sucesso? Depende para onde ele desejar ir. Depende para onde ele desejar ir. Então, o planejamento, saber exatamente qual é o propósito e quais são as suas características são muito importantes para que você saiba quais são as habilidades que você vai desenvolver. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Quero ler mais um comentário. O Ricardo Barney disse o seguinte: como você vê o home office? Hoje São Paulo paga mais, as empresas estão migrando para home office, elas vão demitir em São Paulo e contratar mais barato no Brasil. Também tem essa possibilidade. Eu vejo o seguinte, Ricardo Barney: São Paulo sempre foi uma cidade muito cara para morar. Eu vi várias vezes, eu tive alguns momentos que eu precisei ver possibilidades lá, e o aluguel lá é extremamente caro. Hoje, por exemplo, uma família para viver mais ou menos bem em São Paulo não pode ganhar menos do que 20 mil reais. E a gente sabe que fazer 20 mil reais em termos de receita não é tão fácil assim, tá? Ó, o Leandrão entrou aí.
Leandro Sausen, Santa Maria, seja bem-vindo. Então, o que eu vejo? Eu vejo hoje que a questão do home office vai proporcionar com que as pessoas trabalhem mais perto da onde elas desejam viver, e não ao contrário. Antes elas abriam mão da onde elas desejavam viver para morar mais perto do trabalho. Por exemplo, quando eu morei em Porto Alegre, eu levava 1 hora para me deslocar, 1 hora de manhã, 1 hora de volta. Eu acredito que as empresas vão começar a contratar muitos profissionais do interior de todos os estados, e as pessoas elas vão tender a se dissipar mais. Por exemplo, como eu moro aqui no Vale do Itajaí, nesse momento, né, no litoral norte de Santa Catarina, né, o que está acontecendo? As pessoas estão vindo morar para cá porque com o acesso à tecnologia elas têm a capacidade de desenvolver seus trabalhos da onde elas estiverem e se deslocarem aos escritórios somente para reuniões, tá? Isso já acontecia, por exemplo, na Brasil Telecom, que foi a empresa que nós trabalhamos, Barney. Não sei se tu te lembra, os mais antigos, ou pelo menos os gerentes de contas, que era o nosso caso do interior, nós nos deslocávamos para Porto Alegre somente quando tínhamos reunião. Então nós passávamos o tempo inteiro desenvolvendo atividades no interior e efetivamente a gente ia para Porto Alegre quando tinha reunião, nós deslocávamos na quinta-feira, sexta-feira reunião, no final de reunião a gente voltava embora. E tudo certo, produção normal. Eu vejo que isso tende a intensificar cada vez mais. Por exemplo, hoje, como eu estou morando no litoral de Santa Catarina, eu tenho a possibilidade de eu finalizar o meu expediente e poder ir para a beira da praia ou praticar algum esporte. E no final de semana eu posso estar mais perto da natureza do que eu estaria, por exemplo, na Grande Porto Alegre. Na Grande Porto Alegre, para eu ir à praia, eu teria que me deslocar pelo menos 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Porto Alegre, por exemplo, não consegue ir num parque mais, né? Infelizmente, a segurança não está tão legal. São Paulo também tem esses problemas. Então, eu acredito que o home office é uma tendência que veio para ficar. Eu, por exemplo, eu trabalhei 7 anos na Avato e mais uns 3 ou 4 anos na Brasil Telecom em regime de home office ou sozinho no escritório, tá? Então, já naquela época se trabalhava em home office. Lá em 2005, 2006, a Brasil Telecom ganhou um prêmio a nível nacional como o melhor EAD. Em 2006. Em 2005, quando eu entrei, eu já fiz treinamentos em cima desse EAD. Então, o home office já era realidade na época e a pandemia simplesmente veio para massificar essa função. Deixa eu ler mais um comentário. Quero ler aqui o comentário. Quero dar as boas-vindas aqui para Carol Didonet, corretora. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda, Carol. O Henrique Moura comentou o seguinte: fala, Duarte, grande conteúdo e didática, meu amigo. Parabéns, espero que tenhamos muitas outras oportunidades de falar. Vou precisar sair aqui, muito obrigado pelo conhecimento compartilhado. Valeu, Henrique, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito pelo tempo disponível. Gente, voltando então aqui na questão da técnica, eu vou relatar aqui algumas profissões que a gente pode, algumas funções, aliás, que podem ser desenvolvidas por pessoas que têm capacidade técnica e depois nós vamos entrar na questão das habilidades, tá? Bom, se a pessoa quer continuar na área técnica, né? Nós temos as seguintes funções: desenvolvimento de software, desenvolvimento web, suporte local a grandes clientes, suporte local à expansão de grandes players do mercado, desenvolver e executar projetos, contrato de manutenção, e aqui tem contrato de manutenção para empresas privadas e entes do serviço público. E aqui um exemplo disso, por exemplo, tem uma empresa do Rio Grande do Sul que ela faz contratos com prefeituras para fazer manutenção de rede elétrica de todos os prédios da prefeitura. E quando tem algum tipo de projeto de um prédio novo ou de uma rede nova que precisa ser desenvolvida lá para alguma região, alguma necessidade daquele município, essa empresa já está incluso no contrato mensal. Bem-vindo, William Piccoli, tudo bem? Nova Prata. Quando essa empresa ela precisa desenvolver,
ela desenvolve e todos os custos já estão inclusos no FII mensal, na mensalidade que a prefeitura paga e a empresa privada paga para essa empresa. Tá? Você pode ainda desenvolver automações, e isso aqui está caindo de maduro, tá? Isso aqui está caindo de maduro no mercado. Parcerias, principalmente desenvolver parcerias, e boas parcerias, não aquelas parcerias que a gente vê com muita recorrência no mercado, mas sim a gente fazer parcerias de pessoas que trabalham em funções complementares e trabalho voluntário com a finalidade de fazer branding, certo? Então, por exemplo, um profissional técnico, ou ele sendo uma empresa ou ele sendo ele profissional, efetivamente ele precisa desenvolver a sua marca pessoal, ele precisa ter o seu nome a zelar, ele precisa dar alimento para que esse nome cresça no mercado. Tá? Então, uma forma de você executar isso com baixo custo, agregando valor para alguém, é você fazer algum trabalho voluntário com foco em branding, que você possa capitalizar imagem em cima dessa informação. Tá? Numa outra área que alguém técnico pode atuar com muita capacidade é no marketing digital. Hoje está uma profusão de gente falando sobre o marketing digital, como funciona, como faz, se faz só live, se faz postagem, se manda e-mail, não manda e-mail, manda SMS, que horas que manda SMS, fala muito em copy. O que é copy, como escreve, se eu contrato alguém, um influenciador, se eu trabalho junto com um influenciador, se eu contrato um especialista, se eu contrato um social media, se eu contrato um designer, enfim, o que é o marketing digital? Tá? Vou fazer um parênteses aqui para aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O marketing, pessoal, marketing e vendas são duas coisas diferentes. As pessoas associam marketing e vendas como uma coisa só. Um é continuidade do outro, mas são duas coisas, duas funções exatamente diferentes uma da outra. A parte de vendas é efetivamente você fazer uma proposição, ou seja, uma proposta com argumentos para aquele cliente e dar seguimento nesse processo com o fechamento de contrato e dar seguimento à entrega do serviço. Isso é a parte de vendas. A parte de marketing é tudo que acontece antes desse processo. E o que acontece antes desse processo? Concepção do produto, concepção do preço, concepção de onde vai ser vendido, concepção de como você vai fazer a propaganda disso e uma série de outros itens. Porém, o marketing digital, hoje é muito comum se falar em influenciadores digitais, em pessoas que estão vendendo infoprodutos. Ok, este é uma das economias que podem ser trabalhadas e potencializadas através do marketing digital. Mas efetivamente, se a pessoa não tiver nada a contribuir com a sociedade, nada vai adiantar o marketing digital. Marketing digital, assim como o marketing tradicional, ele vai pegar aquilo que já é legal, que já é bom, que já pode agregar valor na sociedade e vai potencializar isso nos meios digitais. Existem outros tipos de marketing, por exemplo, marketing de indicação, marketing de relacionamento, marketing indireto, marketing direto. O marketing digital é apenas mais uma função dentro do marketing. Então, lá dentro, com as ferramentas técnicas que o digital proporciona, através de anúncios, e-mails, SMS, WhatsApp, e-books, vídeos, canal no YouTube, stories, postagens nas redes sociais, você vai potencializar aquilo que já é bom. Se o teu produto não é bom, é ruim, não adianta você botar todas as fichas e botar um dinheirão em anúncio de marketing digital que não vai vender, certo? Então, marketing digital é pegar aquilo que já é bom do offline e passar para dentro do online, tá? Então, efetivamente, o que um profissional técnico pode fazer dentro do marketing digital, tá? Produção de conteúdo. Ele pode fazer dropshipping internacional, que agora não está tão bom por conta da alta do dólar e também da questão do coronavírus, os impedimentos dos países fechados, mas está surgindo com muita força o dropship nacional, ou seja, fabricantes nacionais
que abrem a possibilidade de você fazer parceria e vender os produtos deles e a própria fábrica entregar. E lá em 2015 eu desenvolvi um projeto para uma empresa de Santo Ângelo chamada Fundimisa, uma das maiores fundições do Brasil, onde a própria Fundimisa queria desenvolver o seu canal de varejo e queria vender diretamente ao consumidor final. Só que, como era uma indústria de peças pesadas e fundidas, isso se tornou um pouquinho dificultoso naquele momento. Mas, hoje, com produtos mais comuns, mais tradicionais do mercado de varejo, se consegue tranquilamente fazer dropship. Quem não conhece dropship, joga aí no Google, pesquisa, é muito legal essa modalidade. Você pode, ainda quem tem conhecimento técnico, trabalhar com e-commerce ou trabalhar com marketplace. Você pode desenvolver um e-commerce para alguém, desenvolver um e-commerce para você, ou você pode garimpar, minerar um produto e vender ele nos marketplaces que já existem no mercado. Por exemplo, marketplaces bacanas para vocês venderem: Amazon, Magazine Luiza, Americanas, os da Via Varejo, que é Casas Bahia. Qual que é o outro da Via Varejo? Agora me escapou, mas o Mercado Livre eu não sou muito fã, mas o pessoal gosta bastante, tá? Então, vender no Mercado Livre também. Então, você tem a capacidade de você vender qualquer produto hoje sem você precisar fazer muita força. Você minera o produto, concebe ele, traz ele para dentro de casa, anuncia como parceiro dessas grandes redes. Essas grandes redes vão reter o seu produto lá no seu centro de distribuição e aí quando o cliente comprar, o marketplace está preparado para processar essa compra e entregar o produto para essa pessoa, tá? Então, são coisas que você, como técnico, você tem habilidades na área de informática, você tem habilidades de entender processo, e efetivamente você pode estar fazendo isso totalmente em paralelo ao seu trabalho, porque uma vez automatizado, ele vai funcionar. E se você não conseguiu ainda automatizar ele, você pode fazer isso fora do teu horário de trabalho. Você pode fazer isso no teu final de semana, à noite, no teu intervalo, e simplesmente vai chegar as notificações no teu celular e você vai fazer o acompanhamento disso, tá? O Lucas Neckel pergunta aqui, ó, e vender serviços, dá para vender serviços? Dá, claro que dá. Dá para vender serviços, sim, com certeza. E a única questão é como você vai entregar. Não sei aqui qual serviço que tu está se referindo, Lucas. Se tu puder detalhar um pouquinho mais, talvez eu possa contribuir um pouquinho mais. Mas eu vejo que tudo dá para ser vendido pela internet, tá? Através de ferramentas do marketing digital. O marketing digital, ele não é um fim, ele é um meio, certo? O marketing digital, ele não é algo que vai te levar para o final, ele não é o fim de todos os teus esforços, ele é o meio dos teus esforços, ele é uma ferramenta, ele é um carro que vai te levar do ponto A para o ponto B, tá? A Laís comenta aqui, a divulgação do seu produto, com certeza absoluta. Uma das grandes funções que o marketing digital tem é fazer a comunicação para as grandes massas daquilo que você quer vender, daquilo que você tem para entregar, tá? Lucas comentou aqui, ó, serviço de projetos e programas. Provavelmente seja da área de engenharia, né, Lucas? Sim, dá para fazer com absoluta certeza, e eu acho até bacana. Imagina o seguinte, que haja um marketplace, me ocorreu aqui agora, tá? Um marketplace que fosse um hub de profissionais de projetos de engenharia, todas as engenharias envolvidas aqui, a engenharia eletricista, a de telecomunicações, a engenharia metalmecânica e outras engenharias mais, envolvidas todas dentro de um marketplace de serviço onde a gente pudesse contratar os melhores profissionais, independente de onde sejam. Por exemplo, vou citar um caso aqui de Itapema, tá? Que Itapema tem um arquiteto muito famoso aqui chamado Atos Peruzolo. Quem está acompanhando aí conhece esse sobrenome e já sabe de quem que eu estou falando. Atos Peruzolo. Atos Peruzolo é o filho do seu finado Ademir Peruzolo e da dona Marisa Peruzolo,
que são os fundadores da MKSnet em Palmeira das Missões. No tempo que eu atendi o seu Ademir Peruzolo, ele já me comentava que os filhos deles todos estavam aqui no litoral, inclusive ele tinha negócios no Paraná, tinha alguns negócios aqui, uma filha dentista, e um filho é arquiteto e outro eu não me lembro o que é, se não me falha a memória eram 3, 2 homens e uma mulher. E o Atos Peruzolo é um dos mais afamados aqui, que faz um dos projetos mais bonitos que tem aqui em Itapema. É um deleite aos olhos, né? É um luxo total. E esse cara, ele faz projetos para o Brasil inteiro. Por exemplo, antes de eu vir para cá, eu estava mexendo na minha rede social e eu vi de um projeto que ele entregou em Xanxerê. Xanxerê é no oeste de Santa Catarina, fica perto de Chapecó, fica a quase 500 quilômetros daqui. Tá? Então, efetivamente, sim, dá para se vender qualquer tipo de coisa, serviços através de marketplace, fazer um hub de profissionais. Tá? Isso serve também para profissionais de saúde. A Ana Paula Marzali comentou agora há pouco, né, uma boa ideia. Sim, serve também para psicólogas. Né? A gente já vinha até, inclusive, conversando isso durante muitos anos. Dar as boas-vindas para o Christian Tondolo. Bem-vindo, Christian, Santa Maria. Seja muito bem-vindo, amigo. Bom, continuando aqui, ainda no marketing digital, o técnico, a pessoa que tem capacidade técnica, Marcelo Gasparetos, Florianópolis, Santa Catarina, seja muito bem-vindo. Obrigado por entrar conosco. O técnico, o profissional com capacidades técnicas, ele tem a capacidade ainda de lançar um infoproduto e levar esse conhecimento técnico para as pessoas que precisam conhecer. Por exemplo, deu um chutão aqui. Por exemplo, o caso do Alencar Silva, aí, do Christian e dos profissionais de infraestrutura de TI que estão participando da live. Já pensou se vocês pudessem montar um e-book ou montar um infoproduto passando para os novos técnicos todos os macetes que vocês aprenderam no dia a dia, na prática? Não é o conhecimento teórico e não é o conhecimento técnico que se encontra nos livros e se encontra disponível 100% na internet gratuito. É os conhecimentos práticos, o know-how do dia a dia, das dificuldades que vocês já enfrentaram. Isso pode ser vendido a nível Brasil inteiro e levar capacidade de parametrizar boas práticas de tecnologia no Brasil inteiro para todos os provedores. Se são 12 mil provedores no mercado de tecnologia do Brasil, nós temos aí uma grande capacidade de atingir pelo menos 30 mil técnicos. Vamos fazer uma conta que não reflete a realidade, mas só para a gente ter um parâmetro, né? Se forem 2 técnicos a cada provedor, são 12 mil provedores, seriam 24 mil técnicos, tá? Gente, olha só, interessante que, como é a nossa primeira live, o Instagram me avisou aqui que vai faltar um minutinho, vai fechar. Eu quero que, assim que cair a live, vocês voltem para ela, porque eu tenho mais umas 3 lâminas para a gente terminar, certo? E eu vou reabrir essa live, tá? Então, se cair a live, vocês não se preocupem, voltem para cá. Eu tenho mais 3 lâminas aqui para passar para vocês, fazer o fechamento com vocês. Eu prometo ser breve e aí a gente volta e encerra e eu continuo respondendo vocês pelos stories, tá? Bom, infoprodutor, influenciador, gestor de tráfego. Então, o profissional de TI e de telecomunicações que tem capacidades técnicas e analíticas, ele tem capacidade de fazer a gestão desse tráfego. Ele pode atuar ainda como um afiliado de algum distribuidor, de algum produtor a nível nacional. Ele pode ser o distribuidor ou ele pode fazer a função de saque online, serviço de atendimento ao consumidor de forma online, tá? Então, quem é técnico tem grande capacidade de migrar também para o marketing digital, certo? Aqui é uma área que eu gosto muito. Aqui é a área de vendas. Então, aqui falta 10 segundos, vai cair essa live. Eu vou reabrir e nós vamos falar sobre vendas. Eu quero que vocês voltem para cá porque a gente está quase terminando. Parte de vendas. Essa é uma área que vocês sabem que eu atuo há alguns anos. E quando eu fiz aquela ruptura lá em 99,
eu justamente pendi e agreguei qualidades e habilidades para atuar dentro da área de vendas, tá? Então, um profissional técnico tem capacidade de ganhar 10, 15 vezes mais do que ele ganha ou do salário dele de entrada através das vendas. E eu digo com total propriedade que isso é verdade porque eu fiz. Por muitos anos eu performei exatamente esses múltiplos do salário base de R$2.000, 10, 15 vezes, fora alguns prêmios extras que ganhei, justamente por trabalhar com as minhas capacidades, as minhas habilidades técnicas e também trabalhar com as minhas capacidades de comunicação e de vendas. Então, trabalhei muitos anos como consultor de grandes empresas, grandes contas, fazendo projetos para essas empresas e efetivamente levando soluções para elas, tá? Então, um profissional técnico ele tem a capacidade de atuar com vendas diretas, vendas indiretas, vendas remotas, vendas consultivas e principalmente, olha que interessante, ó, isso aqui é uma oportunidade, tá? Criar produtos ou serviços e encontrar um parceiro comercial. Repetindo, criar produtos e serviços e encontrar um parceiro comercial, tá? Então, efetivamente, quem trabalha nas áreas de vendas diretas, principalmente das áreas de TI, telecomunicações, elétrica e eletrônica, que é uma grande parte das pessoas que estão aqui conosco hoje na live, eles sabem exatamente que eles precisam lançar mão de várias habilidades na hora de poder abordar um cliente. Precisa saber exatamente tecnicamente como funciona, em alguns momentos mostrar alguma habilidade que confronte o conhecimento estabelecido naquele cliente, naquele local, para depois efetivamente executar todo o processo de vendas, tá? Avançando aqui, ainda uma quarta área que um profissional técnico pode atuar é na área educacional, tá? Então, com cursos presenciais, cursos online, mentorias, isso aqui é importante, tá? Mentorias, pesquisa e desenvolvimento, escrever livros, certo? Ou seja, organizar todo aquele conhecimento em teorias, tá? E fazer podcast para as mentorias, para os mentorados, tá? Então, mentorias é uma grande oportunidade na área educacional. Aí vocês me perguntam, Alexandre, mas e o empreendedorismo? Cadê o empreendedorismo? Tu falou em 4 áreas. Falei de vendas, falei do educacional, falei do marketing digital e falei da área técnica, né, na área especializada técnica. E o empreendedorismo? Cadê onde é que tu abre uma empresa aí? Gente, aí que está o detalhe. O empreendedorismo, nesse novo modelo de negócio, nesse novo modelo de mercado, ele está em todas as áreas. Se falou muito tempo sobre empreendedorismo e o intraempreendedorismo. Efetivamente, empreendedorismo nós temos que ter em todas as áreas da nossa profissão, do nosso trabalho, do nosso cotidiano. Se nós não formos empreendedores do nosso negócio, da nossa função, das nossas atividades, efetivamente nós não vamos mais conseguir avançar. E por que nós não vamos conseguir mais avançar? Porque nós saímos da sociedade do conhecimento e nós estamos entrando na sociedade da execução. Então, a execução é empreender dentro da sua empresa, empreender dentro da sua função, empreender dentro da sua equipe, empreender e fazer. Porém, se nós formos levar ao pé da letra o conhecimento, a definição de empreendedorismo que nós tínhamos até o momento, então nós ainda, o profissional técnico ainda pode empreender, ter empresas aliando os seus conhecimentos técnicos. Pode ser uma franquia, pode ser uma parceria de mercado, ou pode ser com uma marca própria, que geralmente é aqui que os profissionais vão desenvolver as suas atividades e é aqui que representa um pouco mais de risco. Dentro do empreendedorismo, a franquia representa um pouco menos de risco, porque você já pega um modelo validado, com processos, com coisas que a franqueadora já fez, já testou, já modelou, então você atalha todo o tempo dessa curva de crescimento, dessa curva de aprendizagem, tá? Efetivamente, para nós entrarmos no final, no fechamento. Técnica, nós temos que agregar outras habilidades.
Comunicação, persuasão, intelectualidade, planejamento, principalmente planejamento, e imprescindível, um novo ponto de vista. E eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem qual é o novo ponto de vista. Toda hora a gente está vendo aí no noticiário, né? Tanto no noticiário televisivo quanto no escrito, a gente está vendo divergências aí, ou diferenças entre os Estados Unidos e a Rússia, ou entre os Estados Unidos e a China, certo? E aí a gente pega lá aquele mapinha bonito, o mapa mundi que a gente tem, né? Que é um planisfério, né? A gente enxerga todos os países naquele plano, né? Naquela folha bonita, né? E a gente fica pensando, porra, mas os Estados Unidos está desse lado, fica brigando com a China e com a Rússia desse lado, né? A gente tem esse ponto de vista, longe para baralho, né? Estão longe um do outro, por que ficam brigando efetivamente? Mas aí, para a gente exercitar o nosso ponto de vista, eu peço para vocês fazerem um exercício. Abram o Google Earth na máquina de vocês. Alguns falam Google Earth, né? Abram aquele aplicativo, aquela funcionalidade de mapas que tem dentro do Google e olhem por outro ponto de vista o mundo, não no modelo planisfério, mas olhem ele de cima, olhando como ponto central a Groenlândia. E aí vocês vão entender por que a Rússia e os Estados Unidos brigam tanto e por que os Estados Unidos compraram o Alasca há anos atrás por 5 milhões de dólares. Não foi pelo território, foi para proteger a entrada, onde os dois países são muito próximos. Existe um estreito de menos de 40 quilômetros de mar entre um e o outro. Então nós temos que, em todos os nossos negócios, e também para nós podermos entender qualquer coisa que nos é influenciado no dia a dia, tanto notícias quanto o mercado, clientes, nós temos que ter sempre a análise de mais de um ponto de vista, mais de uma análise, mais de uma visão para a gente poder tomar uma melhor decisão. Talvez não seja a melhor decisão, mas para se tomar uma melhor decisão do que aquela comparada somente a gente enxergar tudo como um planisfério, tá? Bom, nosso penúltimo slide analógico, nosso último slide analógico diz o seguinte: não existe bala de prata em qualquer profissão. Não existe bala de prata. O que existe efetivamente, depois de eu ficar 6 meses analisando vários outros empreendedores de vários mercados, é que o que existe efetivamente no mundo é muito martelo e talhadeira. O que eu quero dizer com isso? Muito esforço, muito trabalho, muito foco, muita percepção do propósito de cada um dos profissionais, de cada uma das pessoas que vão desenvolver suas atividades. Se o teu propósito pessoal estiver desalinhado com o propósito das empresas ou das funções que você está desenvolvendo, nunca que isso vai dar certo. Certo? Então, qualquer momento que você entender que há que aconteça um desalinhamento de propósito, de valores, de princípios, é o momento de você buscar ampliar o teu horizonte e buscar... Não, martelo e foice não, Lucas. Tu sabe que não, cara. Tema para outra live. Tu sabe que, efetivamente, quando há um desalinhamento de valores, propósitos e princípios entre as funções que você está exercendo e as empresas ou clientes que você está executando, é o momento de você fazer uma reavaliação total, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, antes de encerrar essa live, eu quero dizer para vocês que esse tema não vai acabar hoje, é um tema bastante extenso. Eu preparei um material, preparei uma planilha de desenvolvimento pessoal. Eu vou compartilhar ela a partir de amanhã, tanto no Facebook quanto no Instagram, para vocês baixarem e vocês fazerem ela offline. Eu não vou receber nenhuma dessas informações, tá? Ela é uma planilha baseada numa planilha de planejamento estratégico pessoal da Endeavor, ou seja, são os melhores do Brasil, uns dos melhores do Brasil, e lá eu criei situações para vocês aquecerem o cérebro, certo? Ela não é uma planilha mágica que vai tirar vocês de uma renda X e levar vocês para a renda Y.
Ela é uma planilha que vai aquecer o cérebro para que vocês possam começar a entender o planejamento e entender essa escalada, tá? Quem é de venda sabe que a gente tem que pegar um cliente gelado que não nos conhece e ele passa para o frio, para o morno, para o quente, pelando fogo, que é o momento de você fazer a proposição, e depois ele se torna um grande propagador do teu serviço. E assim a gente tem que fazer com o nosso planejamento. Todas as ações que a gente quer lá no futuro, a gente tem que começar a fazer a virada nesse momento, né? É uma frase que eu li muitos anos atrás e que eu acho bem bacana a gente finalizar com ela, que diz o seguinte: na vida pessoal e profissional é como a gente fazer a manobra de um transatlântico ou de um navio cargueiro. A gente primeiro precisa saber para onde vai, precisa saber a corrente da maré, quando que essa corrente vai mudar, qual é a velocidade, o tempo que o vento vai virar e em quanto tempo a gente precisa fazer aquela manobra. Então a gente começa a pensar na manobra em estacionar o navio, em atracar. Estacionar é boa, né? Estou entendendo tudo de mar já. Nós vamos atracar aquele navio, efetivamente a gente começa o planejamento 24 horas antes de efetivamente executar aquela função. E na nossa vida profissional, efetivamente, nós temos que começar a planejar muito antes das nossas viradas, das nossas guinadas, para que a gente ali na frente possa colher os resultados. Gente, quero aproveitar para finalizar mais um minutinho, dizer para vocês que aqui a nível Brasil nós estamos desenvolvendo ações através da empresa chamada Premier Geração de Resultados. É uma empresa de outsourcing de vendas, focada exclusivamente em tecnologia da informação, telecomunicações, elétrica e eletrônica. E nós temos vagas para técnicos que tenham habilidades complementares e possam complementar exatamente essas funções aqui. Vendas remotas e diretas para técnicos de TI, telecomunicações, elétrica e eletrônica. Produção de conteúdo, ou seja, se você é técnico e quer produzir conteúdo e mandar para a gente pode efetivamente fazer um contrato e a gente utilizar esse conteúdo para as nossas ações de vendas, para os nossos consultores de vendas, desenvolvimento de projetos e também criador de produtos. Aqui é uma oportunidade para quem está louco, tem alguns projetos engavetados, quem é o professor Pardal aí de casa, criador de produtos e serviços na área de TI, telecomunicações, elétrica e eletrônica que precisem de um parceiro comercial, tá? Através da Premier nós já fechamos um contrato com uma grande empresa da área de segurança que atua a nível nacional, empresa sediada em Florianópolis, e nós já estamos começando as operações com a primeira franquia e nós temos pelo menos mais 100 franquias pela frente para atender. E nós temos capacidade, obviamente, através dessas tendências que eu comentei com vocês, de home office e tecnologia, atender o Brasil inteiro. Então, eu quero dizer para vocês, para finalizar, a partir de amanhã vai estar disponível o material para vocês baixarem. Eu vou continuar gravando alguns stories para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp. Eu quero fazer desse nosso encontro algo mais recorrente, algo mais fixo, com uma agenda determinada para que a gente possa fazer. Eu não sei ainda qual é a periodicidade, mas eu estou 100% à disposição para servir vocês naquilo que vocês desejarem, e independente de qualquer possibilidade de negócios, eu estou 100% aberto para a gente conversar sobre qualquer tema que vocês acreditem que eu possa contribuir, tá bem? Eu quero agradecer muito, eu estou muito honrado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para essa live. O tempo é algo que é o mais precioso de todas as pessoas. Eu estou muito feliz, eu pude aqui falar para grandes amigos, grandes colegas, grandes pessoas que eu respeito do mercado, pessoas que estão à frente daquilo que fazem, e é uma honra poder falar e ter uma hora e pouquinho de atenção de vocês. Pessoal, obrigado mais uma vez, um grande abraço e bom finalzinho de terça para todos nós. Valeu!